tudo bem? Hoje eu estou usando um equipamento diferente para filmagem, testando a qualidade dele. E eu já vou aproveitar, para não perder tempo, para falar sobre o programa Mente Aberta. Eu dei esse nome a esse programa para me referir à disponibilidade que a gente pode ter para cuidar das questões que nos atrapalham. Muitas vezes nós temos mecanismos de defesas que não nos permitem ver as coisas como elas são. Porque ver as coisas como elas são podem agredir o nosso amor próprio, o nosso ego, principalmente se a gente estiver pisando na bola. E é incômodo a gente admitir. Entretanto, admitir que a gente está pisando na bola é um passo decisivo para corrigir o caminho, para corrigir os métodos e ter uma vida mais bacana em relação às outras pessoas, em relação às nossas coisas, a nós mesmos. Então, o programa Mente Aberta é um programa destinado a pessoas que estejam num momento de sua vida em que não querem mais viver um sistema doentio, patológico, um sistema que não anda, um sistema obtuso. Pessoas que querem fazer uma mudança em suas vidas, que querem abandonar padrões de comportamento, atitudes ou mesmo situações de vida, casamentos, trabalhos, empregos, o próprio negócio, a própria profissão. Pessoas que querem mudanças, otimizações. Primeiro vou falar sobre as ferramentas. Nós vamos utilizar nesse programa diversas ferramentas. Na psicologia nós vamos utilizar ferramentas da linha cognitiva. São questionários, planilhas, testes projetivos que ajudam a gente a ver um panorama mais amplo sobre o que a gente está vivendo. Eu faço muita comparação de uma cirurgia para retirar um abscesso. A cirurgia dói, precisa abrir, mas depois que abre, é possível ver o que tinha lá dentro. Se é maligno, se é benigno, qual a proporção do estrago. E a partir do que a gente vê, a gente começa a saber que medicamento nós vamos usar, que antibiótico, que anti-inflamatório nós vamos usar. E o fechamento, né? Como é que a gente vai fazer a sutura desse corte e como é que a gente vai fazer o repouso necessário para a recuperação. Olhar para as nossas questões existenciais é mais ou menos isso. Dói, mas depois promove a cura. Nós vamos utilizar também a constelação familiar. Eu aderi a esse sistema de investigação por uma questão de fluxo natural das coisas. Eu trabalho com arte há aproximadamente 30 anos profissionalmente. Eu tenho uma escola que começou em 91 e cresci muito nesse trabalho. A rotina diária, a convivência com as pessoas me ensinou muito a fazer a leitura das pessoas a partir das obras delas, dos trabalhos, do modo que elas executavam. É muito perceptível o comportamento das pessoas no desempenho da arte. A gente percebe traços de insegurança, traços de agressividade, traços de medo. Então, aprendi a ler as pessoas a partir das obras, dos trabalhos artísticos. E isso me trouxe um feeling muito bacana, intuitivo. E como eu sou uma pessoa que estou em constantes estudos, esse feeling, essa sensibilidade, essa percepção mais adestrada para olhar para o outro, em paralelo com o conhecimento que eu adquiro estudando, me dão ferramentas muito importantes e muito eficazes no trabalho de ajuda, no autoconhecimento das pessoas. Então, o que aconteceu? Eu saí da arte, porque agora na nossa escola quem administra, quem dirige, quem coordena os trabalhos é minha filha Isabela Luna. Ela agora é a nova empresária. Nossa empresa deslanchou em 2 departamentos. Em breve ela deve até mudar o nome da escola, porque ela tem um desempenho maravilhoso e tudo leva a esse crescimento. E
eu parti da minha sensibilidade para a percepção do inconsciente das pessoas da arte para a manifestação desse inconsciente na constelação familiar. A configuração do modo como a pessoa distribui os elementos familiares desse sistema familiar no campo de constelação, eu tenho já um know-how que me facilita a leitura dessa configuração. E uma coisa que é muito interessante e que nem sempre a gente divulga é que quando nós estamos no senso comum, no aspecto racional, nós temos ideia de qual seja o nosso problema. A gente imagina, eu tenho dificuldades para fazer academia porque quando eu era criança, os meus pais me proibiam muito de jogar bola, eu era muito castigado, então hoje eu tenho uma certa barreira com atividade física. A gente pensa isso, né? Mas quando nós vamos investigar a nível inconsciente, cujo inconsciente é o reservatório, né? É o reservatório das memórias, das mais minuciosas, as marcantes, nós vamos perceber que muitas vezes a resposta está em outros acontecimentos. E a constelação revela isso, ela é surpreendente, ela é libertadora. Então, nós começamos esse programa, a primeira sessão, com a constelação. A constelação fala muito de como nós nos sentimos diante do nosso grupo familiar, como a gente se sente em termos de autoconfiança, satisfação em relação às próprias necessidades, se houve negligência, se houve abandono, se houve discriminação. Tudo isso se manifesta no campo da constelação. A partir da descoberta de tudo o que a gente vê na constelação, que são minuciosos detalhes, nós vamos então para a hipnose ericksoniana. A hipnose ericksoniana é um sistema clínico desenvolvido pelo Milton Erickson, um homem pesquisador, profissional na área da saúde, que desenvolveu o método de uma maneira bastante proativa. Ele se valeu dos conhecimentos de Freud e seguiu de onde o Freud parou. E ele identificou que a nossa mente trabalha muito por imagens. Quando a gente pensa, vou fazer um teste com você, chiclete. Começam a surgir em sua mente várias memórias relacionadas a chicletes. Então, quando a gente fala em chicletes, vem à mente diversas experiências registradas em torno dos chicletes. Se foram boas, se foram ruins, aí já é outro plano dessa lembrança. Então, a nossa mente funciona como uma tela de imagens. Se eu falar casa, você possivelmente vai pensar primeiro na casa, na estrutura física, sólida, tijolo, madeira, que seja. Você possivelmente não vai pensar na palavra casa. Então, nossa mente é muito imagética. Então, o que a gente faz? A gente se vale das imagens para promover repercussões hormonais. Se um dia, mastigando a goma de mascar, você sofreu uma decepção, toda vez que você estiver em contato com a goma de mascar, você pode ter, possivelmente, uma experiência negativa, porque existe um registro negativo sobre goma de mascar. Então, existem, por exemplo, os hormônios do estresse correndo na corrente sanguínea quando você vê uma goma de mascar. E se a experiência foi extremamente aversiva, agressiva, violenta, danosa, muita carga de adrenalina começa a ser distribuída na corrente sanguínea. Na hipnose ericksoniana, nós trabalhamos com a imagem da goma de mascar. Nós vamos lá naquele momento e trazemos, a partir da imaginação, da produção de contextos imagéticos, uma solução para o trauma com os chicletes, com a goma de mascar. Então nós, ao alterarmos a cena, num estado alterado de consciência, entre a consciência e o sonho, a mente está liberta, ela não tem um crivo de julgamento, ela aceita, ela recebe. Então nós modificamos a cena dos chicletes
trazendo alívio, socorro, amparo. A substância química, que era a adrenalina, que corria na corrente sanguínea, começa a ser substituída pela ocitocina, que é o hormônio do amor, o hormônio antídoto natural dos hormônios do estresse. E a pessoa, por vivenciar hormonalmente essa mudança, o cérebro é enganado e ele passa a acreditar que naquele dia ele fica confuso, que naquele dia não foi tão ruim assim, houve socorro. Então, a pessoa pode perguntar, mas se é uma invenção, se eu sei que é uma ilusão, como que eu vou melhorar? Simplesmente porque o nosso sofrimento é gerado pela nossa realidade psíquica. É o que está registrado dentro de nós que fala, que rege os nossos sentimentos, reações, pensamentos automáticos, comportamentos. Então, se a gente muda a realidade psíquica, automaticamente ocorre um alívio, ocorre um favorecimento a novos estados de mente, de sentimentos, de emoções. Percebe que bacana, que mágico isso? Mágico não, clínico, é neurocientífico. Ok, então veja, nós já temos aí 3 conjuntos de ferramentas interessantes para lidarmos com os problemas que a pessoa traz, né? Nós também nos valemos da meditação guiada, em que a pessoa convida o cérebro a desconectar da correria de lá de fora. Muitos de nós vivemos constantes estados de estresse porque não administramos nossas emoções. Nós vivemos em hipervigilância, hiperfoco e muitas vezes voltado para o negativo, para o que é ruim. Quando a pessoa tem depressão, ela sofre de uma coisa chamada monoideísmo. É um conjunto de pensamentos negativos, destrutivos, que são retroalimentados, colocando lenha na fogueira na tristeza que ela sente, percebe? Então, quando a pessoa parte, por exemplo, para um autoextermínio, ela está no topo do nível de estresse. Muita adrenalina, muito cortisol correndo nas veias. E o que acontece? Quando nós estamos com um nível de estresse muito alto, nosso cérebro não funciona direito. Nós temos diversos setores cerebrais responsáveis por diversas funções. Existe na parte frontal aqui o reservatório de aprendizados, de valores. Tudo que nos ajuda a ter um crivo no julgamento das situações. Quando nós estamos com excessivo grau de estresse, a conexão do pensamento com esse setor da aprendizagem, dos valores, da ligação amorosa com os nossos pais, nossos irmãos, é desconectado, é prejudicado. Então, quando a pessoa está pensando em morte, ela não está racionalizando bem, ela não está amparada por um conjunto de informações registradas na mente que a ajude a mudar esse pensamento. Percebe que interessante? Então, o que acontece? Nós usamos a meditação para ensinar o cérebro a adquirir um modo mais lento de funcionamento, uma administração dos impulsos nervosos, reduzindo essa onda mental aí, diminuindo os picos de atividade cerebral. Descansa, acalma as glândulas endócrinas relacionadas ao estresse. Então a pessoa produz um descanso real. Eu repito isso muitas vezes. Às vezes as pessoas pensam assim, vou descansar, vou chamar os amigos para tomar uma cerveja. Mas durante a conversa com os amigos, vocês vão falar sobre vários assuntos, inclusive estressantes. Eu vou relaxar assistindo séries. Relaxa, você pode até relaxar, mas você não descansa. Porque todos os assuntos tratados, inclusive violência, abuso, dificuldades, angústias, você está vivendo isso. Tem muita gente viciada em adrenalina, literalmente, né?
Tem gente que é viciada em noticiário de crimes. Tem um interesse meio estranho em ver o mórbido dos acontecimentos, né? Isso é doentio, isso é patológico e extremamente destrutivo. Ou seja, quando a gente pensa nesse programa Mente Aberta, nós estamos falando em educação psíquica, psicoeducação, ensinar o cérebro a funcionar de uma maneira mais saudável, de uma maneira mais positiva, mais sábia. Nós somos muito comandados pelos nossos impulsos primários, a raiva, o medo, a alegria, a libido, né? Nós somos muito viscerais e é essencial que nós desenvolvamos habilidades mentais que vão nos favorecer na melhora da nossa conduta, dos nossos pensamentos, do padrão. Pense numa pessoa deliciosa de ficar perto, uma pessoa doce, uma pessoa sábia. Até para falar ela é doce, ela é leve. Não é bom ficar perto de gente assim? É disso que eu estou falando. Tem gente que é a paz em pessoa e tem gente que é o contrário. E essa pessoa que é o contrário, que é o inferno em pessoa, tem um código de pensamentos, um padrão de pensamentos e emoções muito negativo. São maledicentes, negativas, depreciativas, críticas, egoístas, ambiciosas, gananciosas, corruptas, desonestas, né? E fatalmente serão pessoas não muito desejáveis para estar ao nosso lado. Por isso eu digo que quando nós estamos vivendo problemas de relacionamento com as pessoas, nós precisamos, voltando lá na primeira fala, olhar para dentro, cuidar do que está acontecendo dentro de nós, de onde vem esse azedume, essa acidez, esse amargor, e tratar disso, porque todos nós queremos ser felizes, todos nós queremos ter um amor, ter um trabalho que nos realize, ter tranquilidade financeira, mas existem requisitos para isso e nem sempre a gente cuida. A gente vive modelos aprendidos, viciados e segue a vida achando que é normal. E ainda fala assim, psicólogo, procurar terapia, não sou doido. Tchau, porque se você tem esse conceito, desculpa, esse programa não é para você. Mente aberta. Abra-se para si mesmo. Pesquise o que está acontecendo dentro de você. Otimize os seus recursos, suas capacidades. Você tem capacidade que você nem sabe que tem. Preste atenção em si mesmo. Abra-se. Viva. Faça uma faxina existencial. Limpe seus pensamentos. Trate suas memórias negativas. Retire delas somente o aprendizado. E deixe embora o que não é bom. Ok? Então esse aí é um resumo do que a gente pode oferecer nesse programa e a gente espera que tenha sido satisfatório, ok? Se você tiver dúvidas, perguntas, é só mandar pra gente, será um prazer responder. Se você curtiu, compartilhe, curta o canal para a gente poder ampliar nossa ação de ajuda, de companheirismo e cooperação para a melhora desse mundo, né? Todos nós temos algo a dar. Então fica aí meu abraço e obrigado pela sua atenção.